Olá, pessoal do canal Agricultura A a Z. Vocês conhecem o senhor Aurélio Pavinato, agrônomo e CEO da SLC Agrícola? Neste vídeo, Pavinato conta um pouquinho da sua inspiradora história. Antes de mais nada, gostaria de convidar você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, porque isso nos ajuda. Bora pro vídeo? É um prazer enorme estar entrevistando ele, que é o CEO da SLC Agrícola, um dos maiores grupos agrícolas do Brasil, tendo cultivado mais de 600 mil hectares na última safra. Nosso entrevistado de hoje é Aurélio Pavinato. Pavinato, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos conversando um pouco sobre sua história, sua carreira no agro e o setor. Olá, professor Borém. Para mim é um prazer enorme conversar contigo e é um prazer enorme também conversar sobre o agro brasileiro, a minha história e o nosso negócio aí na SLC Agrícola. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer falar contigo. Obrigado, nós. Pavinato, todos nós temos curiosidade sobre a sua história profissional, mas, por favor, vamos começar contigo contando um pouquinho sobre sua origem. Quem foi o menino Aurélio? Perfeito. Eu nasci numa família grande de pequeno produtor no interior do estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Vista Gaúcha, localidade de Barreiro. Nós somos em 8 irmãos e irmãs, 4 a 4, e a gente cultivava lá 15 hectares na propriedade do pai, e eu cresci trabalhando na lavoura, capinando no meio do milho e da soja, lavrando com arado de boi, e lá na comunidade existia uma escola de ensino fundamental até a 4ª série, e o padrão da época era concluir a 4ª série e virar agricultor. E aí eu tive a iniciativa de, não, eu quero estudar. E aí eu tive a iniciativa de subir o morro, caminhar 5 quilômetros para fazer completar o ensino fundamental. E aí, a partir daí, tudo se encaminhou bem. Que aí o meu professor de matemática, o professor Cedeu Cereza, me indicou, não, você deve ir lá fazer o Colégio Agrícola Frederico Westphalen. É uma escola federal muito boa, e assim eu fiz. Assim, concluí, na época, o 2º grau, hoje chamado ensino médio, e aí depois fiz a faculdade em Santa Maria. Felizmente consegui também passar no vestibular lá, e aí com isso eu consegui fazer a minha formação fundamental e agronômica, né? E aí depois continuei fazendo um mestrado na URGS, em ciência do solo, e aí o meu foco naquele momento era a formação agronômica. E concluindo o mestrado, a decisão minha foi, eu vou trabalhar em pesquisa, num centro de pesquisa, numa Embrapa, ser professor. Na época era comum ainda o cara com mestre ser professor. Hoje, normalmente, as universidades demandam que o cara seja doutor para ser professor, né? Mas a decisão minha foi, não, eu quero trabalhar com produção. E aí surgiu a vaga na SLC Agrícola para trabalhar com planejamento agrícola, e eu abracei na hora, porque era aquilo que eu imaginava que seria o meu futuro, trabalhar na parte de produção. E aí eu comecei, então, organizando o planejamento agrícola da SLC Agrícola lá em 1993, quando a empresa plantava 24 mil hectares, né? Estava expandindo a sua operação para o Cerrado brasileiro, que até então a operação era aqui no Sul. Muito interessante. Eu fico imaginando que você deve ter começado por baixo na SLC Agrícola e não como CEO. Como foi essa jornada nesta grande empresa? Perfeito. Então, a SLC Agrícola, lá, conforme eu comentei, em 93, a gente plantava em 24 mil hectares. Tinha 3 fazendas que estavam sendo desenvolvidas no Cerrado brasileiro, Mato Grosso do Sul, Goiás e Maranhão. E, na época, o desafio grande era fazer a correção do solo corretamente, aumentar o potencial produtivo. E, na época, a SLC teve a visão, não, nós temos que contratar alguém que compreenda a fertilidade do solo, o manejo de solo, para trabalhar esse tema. E aí eu vim para a empresa para desenvolver tecnologicamente a empresa. Então, eu comecei como assessor técnico, aí depois virei gerente de planejamento agrícola, concomitante eu fui gerente
das duas fazendas que existiam aqui no sul, em Santo Augusto e Tucunduva, Horizontina. E aí, na sequência, a empresa foi crescendo, foi expandindo, e eu passei daí também eu fui promovido a diretor de operações, diretor de produção, que na época nós chamávamos, isso logo após a abertura de capital em 2007, quando a empresa plantava ali um pouco mais de 100 mil hectares. E aí eu fiquei como diretor de operações até 2012. Nesse período, eu investi ainda mais na minha formação. Eu fiz o doutorado em ciência do solo aqui na URGS, em Porto Alegre, entre 2004 e 2008. E, quer dizer, completei a minha formação agronômica e, naquele momento, o meu foco era trabalhar todos os aspectos agronômicos da empresa. E aí, até 2012, eu continuei como diretor de operações, obviamente, como diretor de operações, uma função muito mais de gestão, mas não deixando de atuar agronomicamente também. Obviamente, assumindo outras áreas, toda a parte de suprimentos, eu passei a comandar também a partir de 2008. E aí foi a experiência, e aí, a partir de 2008 eu virei a chave em termos de formação. Concluí o doutorado, não, a partir de agora eu vou investir em formação e em gestão. E aí comecei a fazer cursos de gestão. E em 2010 fiz um curso aqui no Sul, um programa de desenvolvimento de lideranças. Depois, em 2012, eu fiz um curso de gestão na Fundação Dom Cabral, em parceria com a Kellogg School of Management de Chicago. E aí, final de 2012, surgiu a oportunidade da vaga de CEO para a empresa, e eu fui escolhido para ser o CEO da empresa. Então, eu estou completando amanhã 10 anos como CEO da empresa. Então, praticamente 30 anos de casa, 20 anos trabalhando na parte de produção e agora 10 anos como CEO da empresa. Então, essa é a minha carreira dentro da empresa. Muito interessante, parabéns pelos 10 anos aí e 30 anos de empresa como um todo. Quando eu conheci a SLC Agrícola, uma das coisas que mais me impressionou é que a empresa investe no treinamento dos seus funcionários de uma maneira diferenciada do que a gente tem visto em outras empresas. Você tem o seu mestrado, doutorado e vários outros cursos, como você acaba de mencionar, e a gente conhece outros profissionais da sua empresa que também têm pós-graduação. Isso não é muito comum, porque muitas vezes o setor produtivo pensa que investir no treinamento é uma coisa mais acadêmica, é uma coisa mais teórica do que dando reflexo no prático, no aplicado. Quem que incorporou isso no DNA da empresa? Conforme eu comentei, eu sempre investi muito em educação e foi dessa forma que eu cresci profissionalmente. E desde que eu assumi como CEO, o meu foco foi fortalecer muito, primeiro, os treinamentos internos para a equipe de uma forma geral, tanto para os níveis operacionais quanto para os níveis de liderança. Então, a gente evoluiu ali de um patamar normal de mercado, que é ali 30, 35 horas de treinamento por ano por colaborador. A gente evoluiu para o patamar aí de 60 a 70 horas de treinamento por colaborador por ano. Além disso, as lideranças, diretores, gerentes, coordenadores, a gente investe mais ainda em treinamentos. Passa de 100 horas por colaborador por ano. E gerentes e diretores, nós temos estimulado e incentivado, participando economicamente, ajudando os colegas, a sempre fazerem novos cursos, fazer um MBA, passou 4 ou 5 anos depois, repete e faz um outro MBA numa outra área, ou faz um outro curso de formação. Então, o que eu tenho estimulado o nosso time, e a empresa libera os nossos colegas para fazer os cursos, quando precisa fazer a parte presencial, quando faz um curso misto, né, presencial e virtual, e à distância, então a gente libera e incentiva para que todos façam reciclagens a cada 3, 4 anos. Naturalmente, os profissionais evoluem em termos de formação e ficam mais preparados para tomar as melhores decisões. Por isso que nós temos hoje os próprios diretores, todo ano tem um diretor estudando. Ele está fazendo um curso, obviamente, na fase atual,
cursos avançados de gestão, o PGA, por exemplo, da Dom Cabral, que é um programa de gestão avançada, o programa do IES e ISE, que é o programa avançado de gestão também. Então, são programas que os nossos diretores estão fazendo com uma certa frequência. Os gerentes nossos, todo mundo continua estudando. Então, esse é um investimento em educação que prepara o time e isso dá suporte para que, no dia a dia, as decisões sejam as mais corretas possíveis. E, além disso, o time lá operacional não está ficando para trás. Nós montamos um programa de educação dentro da empresa, chamado Educação Inclusiva, onde nós estamos oferecendo o EJA, Escola de Jovens e Adultos, para a equipe operacional, para quem não teve oportunidade de cursar o ensino fundamental e o ensino médio quando era criança, está tendo a oportunidade hoje dentro das fazendas. Nós construímos uma sala de estudo dentro das fazendas e hoje nós já tivemos 176 colegas que já se formaram no ensino fundamental e ensino médio, e hoje temos 297 colegas estudando dentro das fazendas. Então, esse é um programa que realmente gera muita satisfação, porque os colaboradores nossos adquirem essa formação, eles ficam mais preparados para assimilar os novos conhecimentos da agricultura digital, e além de todo um efeito de cadeia que gera nas suas famílias, na comunidade, na medida em que os pais estão estudando. Eu visualizo como tendo um efeito social bem importante. Então, investimento em educação é algo que eu tenho estimulado o time todo. Então, virou uma cultura da empresa, todo mundo se preocupar em continuar estudando, nunca parar. Excelente. E a gente vê o resultado disso na prática. A SLC Agrícola é líder em implementação de agricultura digital no Brasil. Isso nos dá muito orgulho e todo brasileiro pode bater no peito e se sentir orgulhoso de que nós temos empresas que fazem bem feito, em nível, inclusive, superior a muitas empresas de primeiro mundo, onde o acesso a essas tecnologias digitais é muito mais fácil e muito mais barato. E a gente sabe que você não parou com o seu treinamento, inclusive fez recentemente um treinamento na Harvard University. Como foi esse treinamento, Pavinato? Perfeito. Pós 2012, que eu fiz o curso lá na Dom Cabral e na Kellogg, em 2016 eu fiz um novo curso de gestão avançada através da Dom Cabral também, que é o Programa de Gestão Avançada PGA, e em parceria com o INSEAD na França. Então, foi uma nova reciclagem que eu fiz em 2016. Aí, em 2019, uma nova reciclagem. Daí, eu estou fazendo agora, comecei em 19, é um curso de 3 anos, e eu fiz o primeiro módulo em 19, lá na Harvard Business School, 3 semanas consecutivas de estudo lá na universidade. Eu fiz em 19 o primeiro módulo, a unidade 1, 2020 e 2021 eu não fiz porque teve a opção virtual e eu não gostei da opção virtual, pela questão de não ter o contato com os colegas. É uma turma internacional de 140 colegas de 32 países do mundo todo, né? Então, eu não quis fazer virtual. E aí eu fiz a unidade 2 agora, em setembro desse ano, e farei a unidade 3 em novembro do ano que vem. Aí eu vou me formar lá nesse curso de total de 9 semanas de estudo na Harvard Business School. E o nome do curso é OPM, Owner President Management. E ele é focado, então, para presidentes e donos de empresas repensarem os seus negócios. Todo o ensino de Harvard ele é fundamentado em cases. Cada aula, uma hora e meia de aula, é o estudo de um case. O que é um case? É um case de uma empresa que o professor escreveu sobre a gestão dessa empresa, e aí, na sala de aula, a gente discute quais decisões corretas que foram tomadas ou as decisões erradas que foram tomadas, ou seja, a experiência da outra empresa, ela serve para a formação dos estudantes e para estar mais preparado para tomar as melhores decisões no momento em que tiver uma decisão difícil a ser tomada em cada uma das suas empresas, né? Além de todo um momento de reciclagem, repensar o que você fez de certo no passado, o que você fez de errado no passado, e repensar o seu negócio, para quem é dono dos negócios, ou para os presidentes ajudar a repensar os negócios da empresa. Então, é um momento de reflexão bastante intensa
e que eu estou curtindo muito, além de todo o contato e a experiência com colegas aí do Brasil e do mundo em gestão. Excelente, excelente. Deve ser uma oportunidade fantástica mesmo. Bom, Aurélio, você tem cerca de 30 anos de experiência profissional, como mencionou. Olhando desde lá do começo até agora, qual a sua percepção do avanço tecnológico no campo? Tecnologia sempre foi um diferencial competitivo. E felizmente, o Brasil montou centros de pesquisa ao longo das décadas de 50, 60, especialmente 70 no Brasil, através das universidades e dos centros de pesquisa estaduais e da Embrapa, e desenvolveu ao longo dos anos todo o fundamento científico para a gente conquistar a evolução que nós conquistamos ao longo dos últimos 30 anos. Quer dizer, o agro brasileiro e o sucesso do agro atual, ele é consequência de uma base construída ao longo dessa história. Não dá para colocar os méritos somente ao momento atual e o que foi desenvolvido nas últimas 2 décadas, né? Então, essa construção, essa base técnica e científica que o Brasil construiu ao longo do tempo, fundamentou essa evolução. Naturalmente, o que está mudando recentemente agora? Toda a questão da chamada agricultura digital, que até então toda a agricultura ela era fundamentada em cima de práticas de manejo das culturas e evolução nas práticas de manejo. Não, o conceito de manejo ele não muda, só que as ferramentas da agricultura digital atuais, elas permitem fazer um manejo cada vez mais preciso. E essa é a grande evolução que nós estamos tendo no momento. Ter, primeiro, a agricultura digital e toda a operação conectada, as máquinas conectadas, os monitores no campo conectados, todo o time conectado, você passa a ter um controle maior da qualidade da tua operação. Esse é o grande ganho. Segundo, você passa a ter levantamento de dados cada vez mais precisos e qualificados, permitindo aplicações localizadas, aplicações, no caso de fertilizante de taxa variável, no caso de defensivos, aplicações localizadas e aplicações seletivas. Então, as ferramentas de agricultura digital, elas estão permitindo nós evoluirmos muito em termos de manejo das culturas, no sentido de ser mais precisos nos manejos, em consequência, aumentando o potencial produtivo e economizando defensivos agrícolas, economizando fertilizantes, ou seja, sendo mais eficiente no uso dos insumos agrícolas. Então, esse é o grande avanço que nós estamos tendo no momento. Para isso, a gente precisa de conectividade no campo, e o Brasil é deficiente em conectividade. Por isso, a Excelência Agrícola, nós investimos em torres e antenas para colocar o 4G lá na fazenda, em todas as lavouras da fazenda. Agora, estamos concluindo a expansão que a gente teve no último ano agora da empresa, em 6 novas fazendas. Nós estamos concluindo a instalação. Então, a partir de 2023, nós vamos estar com 100% da operação conectada. Obviamente, nem todo mundo tenha conectividade, então é um gap que o Brasil precisa resolver ao longo dos próximos anos. Agora, o Brasil tem algumas variáveis muito favoráveis. O Brasil tem pessoas mais jovens no campo, como tem fazendas de grande escala, tem pessoas com melhor formação no campo em comparação com outros países. Então, no passado, há 20 anos atrás, quando nós íamos para os Estados Unidos para visualizar a agricultura americana, eles andavam muito na frente em relação à agricultura brasileira. Hoje não é mais isso. Hoje dá para afirmar assim, que nós brasileiros, estamos para a par com os americanos, em algumas áreas, talvez, na frente dos americanos em termos de evolução tecnológica. E nós estamos preparados para evoluir bastante, conforme eu comentei, com as ferramentas que nós temos e com um time jovem que nós temos no campo, né? Então, está sendo uma oportunidade para o Brasil, toda a agricultura digital, evoluir em termos de manejo. O Brasil é um país tropical, ele demanda maior quantidade de insumos agrícolas para controlar pragas e doenças do que os países temperados. Então, nesse caso, a aplicação localizada, a aplicação seletiva, ela vai gerar um benefício maior para nós em relação aos países temperados, porque eles não têm tanta demanda de aplicações, então o benefício a ser gerado vai ser menor. A própria taxa variável do fertilizante também. Os países temperados, normalmente, eles têm solos férteis, e aí a taxa variável passa a ser menos importante do que ela é para nós
que nós temos um solo naturalmente menos fértil e que foi sendo corrigido ao longo do tempo e que o manejo preciso da fertilidade gera maior eficiência no uso dos insumos. Então, eu estou muito otimista com o futuro do nosso agro brasileiro e da agricultura digital como sendo ferramenta para aumentar a produtividade e reduzir o custo de produção. Excelente. E hoje a gente vê nas universidades, nos institutos de pesquisa, cada vez mais projetos, mais iniciativas de treinamento de jovens interessados no agro, nesta área de agricultura digital. Então, o futuro, também concordo contigo, é bastante promissor. Chegar a CEO de um dos maiores grupos agrícolas do Brasil exige muita habilidade para lidar com um time que é grande e diverso. Como é a experiência de lidar com um time grande como o seu e estar em contínuo processo de melhoria a cada dia como líder? Alguma dica de liderança, Pavinato? Foram muitos aprendizados em liderança ao longo desse tempo, né? E, naturalmente, quanto maior a empresa, mais complexa ela é, mais importante é você ter pessoas preparadas e mais importante é você ter processos bem definidos. Eu costumo resumir que o segredo do sucesso dos negócios, das empresas, ele está fundamentado em três pilares. O pilar de pessoas, e aí pessoas qualificadas, preparadas e engajadas. E depois eu vou comentar um pouquinho sobre o engajamento. O segundo pilar é processos bem definidos e organizados, para cada um saber como que ele deve fazer a sua atividade, desde a atividade operacional lá no campo, quanto a atividade administrativa aqui no escritório. E o terceiro pilar é tecnologia, quer dizer, você andar na frente, ser o primeiro a utilizar as novas tecnologias. Então, esses três pilares, eles fundamentam o sucesso de uma empresa. Agora, o sucesso, ele somente é conquistado se você tiver um alinhamento muito forte do time, e que é a cultura da empresa. Então, o tema cultura da empresa, ele deve ser muito bem trabalhado para você conseguir um alinhamento do time num objetivo comum. Você tem que ter e definir um objetivo comum para o teu time. E, no nosso caso, na SLC Agrícola, nós temos o que nós chamamos de sonho grande. E o sonho grande é a missão da empresa, para que a empresa existe, né? E além disso, os valores da empresa. Então, o sonho grande nosso, ele é impactar positivamente gerações futuras, sendo líder mundial em eficiência no negócio agrícola. E aí todas as vezes que eu vou nas fazendas, eu falo com o time e falo do sonho grande da empresa. E falo da importância de todo mundo trabalhar para nós construirmos esse sonho grande. Então, o primeiro, como é que eu impacto uma geração futura? Sendo exemplo. A única forma de você impactar a geração futura é você sendo exemplo. Sendo o segundo ponto do nosso sonho grande, segundo fator, a mensagem importante, ser líder mundial em eficiência de negócio agrícola. Como é que eu consigo ser líder mundial em eficiência de negócio agrícola? Tendo alta eficiência na nossa operação atual. E respeito ao planeta, que é a terceira mensagem do nosso sonho grande, está totalmente conectada com a sustentabilidade. Então, mais recentemente, as pessoas, especialmente a juventude, elas gostam de trabalhar para atingir um objetivo maior, não simplesmente trabalhar para ganhar o salário no final do mês. Então, a importância da cultura, a importância do alinhamento estratégico é fundamental. E, obviamente, no nosso caso, a gente simplificou os valores da empresa em 4 valores, para facilitar a compreensão e que todos saibam, decoram os valores da empresa e consigam praticar com isso, né? Que é a integridade, paixão pelo que se faz, relações duradouras e resultados sustentáveis. Então, com esses 4 valores, ele resume como que deve ser o comportamento do nosso time. Então, eu costumo afirmar para o nosso time, nós não queremos ninguém na empresa que não pratique os valores da empresa. E aí, com isso, a gente vai construindo essa cultura de sucesso. Então, a cultura de sucesso, ela acontece quando você tem um alinhamento do time. Obviamente, no dia a dia, você tem que cobrar desempenho.
porque não, a cultura de sucesso ela não acontece se não tiver sucesso. Então, é necessário você ter sucesso para consolidar a cultura de sucesso. Mas ter uma cultura muito bem definida e regras muito bem definidas é importante para alinhar o time. Então, quanto maior o time, e a gente cresceu muito em termos de time na empresa, desde que eu assumi há 10 anos atrás, a gente cresceu 7 vezes de tamanho da empresa, né? De 2012 para 2022, a gente cresceu 7 vezes o tamanho da empresa, e aí cresceu praticamente 7 vezes o tamanho do nosso time também, né? Até o tamanho do time não cresceu tanto, cresceu aí 4 ou 5 vezes. A gente conseguiu aumentar a eficiência. Cada colaborador nosso hoje ele é mais produtivo, né? A gente não cresceu tanto o time quanto cresceu o tamanho da empresa. Mas são mais de 4.000 pessoas hoje que trabalham conosco, né? Então, todas essas orientações estratégicas, elas orientam e direcionam o time. E orientam e direcionam as decisões de cada um das nossas lideranças, né? Desde os diretores, dos gerentes, dos coordenadores. Então, cada um tendo clareza desses objetivos estratégicos, ele segue esses objetivos estratégicos nas decisões do dia a dia. E aí isso acaba se refletindo lá embaixo, lá na operação, acaba se refletindo esse comportamento que nós desejamos. Então, é dessa forma que a gente trabalha. Então, a questão da liderança, você tem que ser exemplo. Esse é a primeira regra, e a regra básica, né? Não tem como você ser um líder eficiente se você não faz aquilo que você fala que deve ser feito, né? Então, e humildade é um segundo fator importante que eu considero na liderança. Então, a humildade, ela torna você similar aos teus colegas e torna você ser mais facilmente compreendido. E o terceiro fator que eu coloco importante para a liderança é a comunicação. Que tudo isso que eu comentei da cultura, de todos os processos, de todos os fatores importantes para o sucesso do negócio, se você não tem uma boa comunicação com o time, a mensagem não chega lá na operação. E aí você está muito bem intencionado, só que não chega na operação, não chega na base, e aí você não tem aquele efeito positivo que você gostaria que tivesse. Então, a comunicação é um driver importantíssimo para o sucesso da liderança. E aí, por isso que vários canais de comunicação que nós temos na empresa, a TV interna dentro da empresa, a gente roda vídeos, roda mensagem lá nas fazendas, lá no restaurante das fazendas, a nossa revista que a gente tem mensal, as reuniões, toda vez que eu vou nas fazendas, ao menos 2 vezes por ano, a gente faz uma reunião com todo o time nas fazendas, então tira dúvida, esclarece, orienta. Então, a comunicação fluente, eu vejo também como sendo um pilar importantíssimo para o sucesso da liderança. Excelente. E seria possível comentar um pouquinho mais como manter o engajamento do time? Perfeito. Eu acabei, de uma forma indireta, comentando, né, que esse engajamento ele acontece em função dessas ações todas, né, que eu acabei de comentar, de liderança. Então, eles geram engajamento. E aí você tem que ter um acompanhamento e uma medição, quanto que o time está engajado. E aí, para isso, a gente tem as pesquisas que a gente faz anualmente junto ao time, para identificar gaps. Sempre tem oportunidades de melhorias e gaps ainda a serem solucionados. Então, as pesquisas que a gente faz, elas servem para você identificar ainda oportunidades de melhorias. Às vezes, tu tem um setor da empresa que está muito bem, o outro setor não está tão bem, e aí você consegue identificar esses gaps e aí atuar em cima e implantar planos de ações para ainda melhorar mais. Mas o engajamento, ele é proporcionado e ele é pela empresa, mas o profissional em si é que se automotiva para gerar esse engajamento. Então, por isso que é importante a comunicação, é importante o objetivo estratégico, é importante a orientação, para que o profissional se sinta muito satisfeito em trabalhar para a empresa, e aí, com isso, ele se sinta comprometido com a empresa e gere esse engajamento. Excelente. Mudando um pouquinho o tom da nossa conversa,
Eu queria lhe perguntar se você se recorda de algum fato pitoresco de sua época de faculdade lá em Santa Maria, ou até mesmo de sua jornada profissional, que você possa comentar. Ao longo da história profissional minha, eu fui evoluindo e crescendo de uma forma linear, eu diria assim, né? E não teve grandes solavancos ao longo da minha carreira, e construindo esses fundamentos, essas bases, né? No primeiro momento, sempre focado muito mais na parte agronômica, então conquistando uma liderança forte na parte agronômica e posteriormente na parte de gestão. E lá no início, eu era multidisciplinar, né? Então, eu fazia tanto planejamento agrícola, eu fazia prospecção de novas propriedades. Então, eu andei muito pelo Brasil, garampeando novas oportunidades de negócios, visitando fazendas. E ao longo desse caminho, um quase acidente que eu tive lá no Piauí é que me faz me recordar de que, na época, na região lá, a dificuldade de locomoção era muito grande, né? Estradas difíceis, pontes faltando pranchões, somente com as vigas, e aí nessa passagem dessa ponte faltando pranchões, eu tive que orientar o motorista para ele subir na ponte em cima das vigas, e aí me desloquei para trás e caí na água, né? E quase me acidentei forte nesse momento, tendo uma viga no meio do caminho, né? Então, são fases que acontecem ao longo da vida profissional, e riscos que você corre, né? E que você acaba ficando na história como sendo momentos que poderiam mudar toda a tua carreira, né? E todo o teu futuro, né? Então, sempre, em qualquer profissão, em qualquer atividade, você tem riscos embutidos, e riscos no sentido físicos que você corre, né? E tem riscos de decisões que você toma. Normalmente, quando você toma uma decisão, você pode estar tomando uma decisão corretamente ou não. E quando você não toma decisão, você tomou a decisão de não tomar a decisão. Então, até tem um livro chamado Decisão, né? A pessoa está enrolada, não está decidindo. Não, ela decidiu não decidir, né? Então, a decisão que você toma em cada momento é que faz você ter sucesso ou fracasso, né? E o risco que você toma de correr mais ou menos risco é que você faz ter sucesso ou fracasso. Então, em termos de decisões, em termos de processo evolutivo, eu não tive grandes percalços ao longo da minha carreira. Eu tive maiores riscos físicos, conforme mencionei. Foi esse exemplo desse quase acidente lá no Piauí. Curioso, bem interessante. Ainda bem que temos você são e salvo hoje à frente dessa grande empresa. E qual o momento mais desafiador ou mais difícil na sua carreira profissional, Pavinato? O momento, obviamente, eu comecei como agrônomo trabalhando tecnicamente, então, naquele momento, eu nem tinha consciência e não tinha know-how de liderança na época, né? E eu fui conquistando a liderança na prática, fazendo meu trabalho bem feito dentro da seriedade, da ética e dos conceitos agronômicos, né? Obviamente que a função de gestor e o trabalho de gestão, ele é muito mais estratégico, e em alguns momentos você tem que tomar uma decisão difícil. Então, na minha transição de diretor de operações em 2012 para CEO, foi um momento importantíssimo e crucial na minha carreira, porque ali eu tinha que definir algumas estratégias. E eu poderia definir essas estratégias e elas não darem certo, e a coisa não evoluir, e a carreira ficar comprometida. Então, eu tive muita consciência da importância daquelas decisões que eu tinha que tomar naquele momento. Então, para mim, em termos de carreira, foi um momento que demandou maior cautela e precaução e ao mesmo tempo, fundamento para tomar a decisão a mais correta possível, em termos especialmente nesse caso, em termos de formação de time. E quando você chega no papel de CEO,
as suas decisões mais importantes são formar o time. Você passa a fazer muito menos e orientar muito mais e tomar decisões estratégicas muito mais importantes, né? E aí a formação do time, a organização do time como um todo, desde a escolha dos diretores, às vezes trocar um diretor, como aconteceu, que foi uma outra decisão importante ao longo da minha carreira, trocar um diretor, essa é uma decisão também difícil e gera uma série de consequências, positivas ou negativas, dependendo da situação. Então, essas decisões de formação de time, para mim, foram os momentos mais importantes e difíceis, no sentido de você tentar tomar a melhor decisão e gerar os efeitos positivos que você busca que gere. E, felizmente, a avaliação que eu faço hoje, que em ambos os momentos que eu tomei essas decisões, eu tomei as decisões da forma correta. A gente, em consequência disso, evoluiu, cresceu, e evoluiu não só o crescimento da empresa, mas evoluiu em termos de gestão da companhia. E hoje eu visualizo que a SLC Agrícola é uma empresa muito bem gerida e com um time muito bem motivado. E, então, foi consequência também dessas decisões importantes que eu tomei ao longo desse tempo. E nós que estamos de fora da empresa também temos essa visão de uma empresa muito bem gerida, com o pessoal muito engajado, motivado, bem bacana. Leve os nossos parabéns ao seu time. Mas, nos últimos 30 anos, a agricultura brasileira passou por uma enorme expansão. Mas, como bem sabemos, temos ainda um grande desafio pela frente. Eu queria saber qual é a sua percepção dessa evolução do agro nas 3 últimas décadas e, principalmente, sobre o futuro do agro brasileiro e como superaremos os próximos desafios. Desafios de se produzir cada vez mais, com menor área e com menos recursos, e de forma sustentável. Como superar esses desafios? Perfeito. A evolução da agricultura brasileira, ela aconteceu ao longo do tempo, mas de uma forma muito mais intensa ao longo das últimas 2 décadas. E aí, quando eu olho essa evolução e comparo com o crescimento na demanda internacional, e quando eu abro essa demanda internacional por países, o grande direcionador da demanda internacional ao longo das últimas 2 décadas foi a China. Então, o crescimento da demanda na China, as importações da China, geraram essa demanda adicional e o Brasil cresceu a sua produção para atender essa demanda. Quando eu penso nos próximos 10, 20 anos, a demanda na Ásia, não somente na China, daí, nos demais países grandes da Ásia, Indonésia, na Índia, a tendência é crescer muito, pelo crescimento das populações e pelo crescimento do PIB, e pela urbanização, que são 3 drivers importantes de demanda. E aí tem o 4º driver importante de demanda, que é os biocombustíveis. Os biocombustíveis, houve um grande crescimento ao longo dos últimos 20 anos, Estados Unidos com etanol, Brasil com etanol e com biodiesel, e agora o biodiesel fortalecendo cada vez mais, então nós temos etanol e biodiesel a nível mundial. Essa transição energética mundial, os biocombustíveis eles exercerão um papel importantíssimo. Então, resumindo, a demanda para as próximas 2, 3 décadas, ela está contratada. Alguém terá que produzir mais alimentos e mais biocombustíveis. E aí, quando eu olho quem poderá expandir a sua produção ao longo das próximas décadas, o Brasil é o país mais preparado em termos de área com potencial para expansão, convertendo a área de pastagem degradada em área de lavoura, pessoas preparadas e tecnologia disponível. E condições de negócios bem montadas. O Brasil hoje tem uma estrutura legal para operar na produção agrícola bem montada, tanto que tem vários outros países da América do Sul, na África, nem se fala, que eles não têm um marco legal bem definido e o agro tem dificuldade de evoluir em função dessas dificuldades de marco legal.
Então, o Brasil tem todas as condições para continuar crescendo e evoluindo a sua produção. E aí, quando eu comparo o quanto o Brasil produz hoje versus o que os demais países grandes produzem, hoje Estados Unidos e China são os dois principais produtores de grãos do mundo. Eles produzem ali, depende da safra, depende do ano, mas aproximadamente 600 milhões de toneladas cada país. O Brasil, esse ano, a previsão da Conab é produzir 322 milhões de toneladas na safra atual, agora 22, 23. Então, quando eu visualizo nas próximas 2 décadas, o Brasil tem tudo para se tornar o maior produtor mundial, através da expansão da área plantada nossa de primeira safra, que hoje nós plantamos aí 52 milhões de hectares com culturas anuais em primeira safra e 21 milhões em segunda safra, dá um total de 73 milhões. Nós temos potencial tranquilamente para plantar 80, 90 milhões de hectares de primeira safra, mais 50% disso com segunda safra, ou seja, a gente pode facilmente chegar a 120, 130 milhões de hectares com culturas anuais e incrementando produtividade e passar dos 600 milhões de toneladas de produção de grãos ao longo das próximas décadas. Como eu comentei anteriormente, tecnologicamente o Brasil está preparado para isso. Então, eu estou com uma visão hoje muito mais otimista do futuro do agro brasileiro em relação ao que foi no passado. No passado, nós tínhamos um cenário bem promissor, investimos e crescemos e tivemos sucesso, mas hoje está mais claro para mim de que o mundo vai depender do agro brasileiro em termos de suprimento alimentar. E os países do mundo, no geral, eles não conseguem ser autossuficientes em produção de alimentos, então eles dependem das importações. E o Brasil vai se fortalecer cada vez mais como sendo um grande exportador de alimentos e fibras e biocombustíveis. Esse será talvez o grande evento que vai acontecer na próxima década, o incremento na produção de biocombustíveis, não somente de etanol, mas também biodiesel. E agora o biodiesel segunda geração, o HVO, que tá fazendo sucesso, e os americanos estão investindo fortemente também. Então, eu estou muito otimista com esse futuro aí do agro, Borém. Excelente, excelente. Caminhando para o final da nossa conversa, tem alguma mensagem para os nossos jovens engenheiros agrônomos, jovens engenheiros agrícolas e produtores brasileiros, Pavinato? A mensagem ela é bem clara que o mercado para engenheiros agrônomos ele é muito promissor. Quando eu fiz agronomia em 86, não existia essa perspectiva tão favorável. Na época, você fazia agronomia por uma opção de carreira, né? Era ser agrônomo. Hoje, além de ser a opção de carreira, para quem gosta da área, você tem uma perspectiva muito favorável de que o mercado ele é crescente, então haverá vagas para muitos agrônomos ao longo das próximas décadas, e obviamente é um negócio grande do Brasil, é um quarto do PIB do Brasil é o agro, então é um negócio promissor, e existe uma diversidade de funções dentro do agro que você pode exercer, tanto lá no campo, na operação, na atividade mais operacional, quanto na atividade mais tecnológica possível, né? Então, o cara que é de TI hoje pode vir para o agro, e tem trabalho no agro, né? Então, assim, as diversas... Não só o agrônomo, na verdade, né? Então, o mercado ele é promissor para os agrônomos, mas ele é promissor também para outras funções dentro da cadeia, aí, em função dessa diversidade de atividades que o agro desenvolve, né? Então, a mensagem é que é um mercado promissor e quem quer trabalhar com o agro, se prepare que haverá oportunidades de trabalhar com o agro e fazendo sucesso na carreira, crescendo na carreira, e o agro pagando, recebendo adequadamente pela função, que o agro hoje remunera adequadamente toda a cadeia, desde o operador de máquinas até o diretor da empresa. Excelente, excelente. Pavinato, em nome da Universidade Federal de Viçosa, em meu nome pessoal, quero lhe agradecer por esta oportunidade, porque eu tenho certeza de que essa conversa foi inspiradora, especialmente para os jovens.
Então, muito obrigado. Eu que agradeço, professor Borém, pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história e da história da empresa e mostrar essa perspectiva do agro. Então, acho que, na medida que eu possa contribuir com os colegas jovens que estão chegando no mercado, eu sempre gosto de contribuir dentro daquela lógica da educação, que a educação ajuda a construir carreira e construir o sucesso. Muito obrigado. Qual a sua opinião sobre o assunto deste vídeo? A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueça de deixar o like, pois isso nos ajuda muito no nosso trabalho e mostra para o YouTube que você gostou. Assim o YouTube vai estar te notificando de novos vídeos. Outra maneira de você não perder novos vídeos é clicando no botão inscreva-se e também no sininho ativando todas as notificações. Eu lhe convido a nos acompanhar nas nossas redes sociais, que estão aparecendo aí na tela. Aproveite e deixe também a sua sugestão de novos vídeos. Escolha agora um desses vídeos do canal Agricultura A a Z que estão aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado por assistir até aqui e não se esqueça, vídeos novos todas terças e quintas às 18 horas e domingo às 12 horas.